que foi transmitida pelo verdadeiro Pai no dia 8 de maio de 1960. Mas antes eu queria só dizer um pensamento, transmitir este pensamento que eu adquiri da autobiografia do verdadeiro Pai, na página 50, que diz assim: qualquer tarefa em que nos empenhemos requer sinceridade e dedicação, mas não somente durante 1 ou 2 dias. Precisa de ser um processo contínuo. Uma faca que é usada muitas vezes e nunca foi afiada torna-se cega. O mesmo se pode dizer em relação à sinceridade e dedicação. É preciso que continuemos os nossos esforços diariamente com o pensamento de que todos os dias estamos a afiar a nossa faca. E agora gostaria de falar sobre este discurso que o verdadeiro Pai deu. É 8 de maio de 1960, que tem por título Vamos tornar-nos as pessoas que podem viver com o amor de Deus. E ele faz-nos esta pergunta: sabeis qual é o lugar onde Deus está mais perto, mais próximo de vós? E a resposta é esta: esse é o lugar do arrependimento. No entanto, à medida que conheceis mais a Deus, não precisais de dizer-lhe: por favor, perdoai-me porque cometi tais e tais pecados. Uma vez que vós vos arrependais do facto de que não conhecieis o coração de Deus enquanto ele estava olhando por vós, tudo será perdoado. Se há um pecador maior do que um filho pródigo que abandona a casa dos seus pais, gasta e esbanja todo o dinheiro dos seus pais, que é um filho que magoa e fere o coração amoroso dos seus pais. Não há pecado maior. Se esse filho clama, enquanto diz: como pode o meu pecado que feriu o coração do meu pai ser perdoado? Então o pai perdoará dizendo: ó meu filho, se os pais caídos são capazes de fazer isso, Deus definitivamente perdoar-nos-á. A razão por que nós precisamos de arrepender-nos é porque nós não temos a verdadeira consciência, e eu falo por mim, quando tinha 6, 7 anos e na catequese lhe ensinavam que Adão e Eva cometeram um grande pecado, todavia eu sentia, mas não fui eu que cometi. Eu, com a minha idade pequena, dizia, mas não fui eu, isto foi com eles. Todavia, mais tarde fui conhecendo que o que eles fizeram foi transmitido de geração em geração até ao fim da geração que nós vivermos, seremos sempre pecadores.
termos esta consciência, como vos disse, não é fácil. Nós sentimos-nos muito culpados quando nós fazemos os nossos erros, os nossos próprios pecados. Todavia, os pecados herdados, e nós podemos dizer, nós somos o resultado de bilhões e bilhões de pecados cometidos pelos nossos antepassados. E somos responsáveis por eles porque nós viemos deles, somos os descendentes deles. E é por isso que não é fácil sentirmos na nossa carne que somos pecadores. Não é verdade? Não fiz nenhum pecado. Isto é o pecado de Adão e Eva, não fui eu que fiz. Os pecados dos pais transmitem-se absolutamente aos filhos. Se os pais deixam dívidas, quem é que vai pagar as dívidas? Nós não podemos dizer, se os meus pais não é nada comigo, não é nada contigo. És a extensão dos teus pais. E por isso tu és responsável. Tens de pagar essas dívidas. E se não quiseres pagar, vamos empenhar tudo o que tu tens. E até, se for preciso, pomos na prisão. Portanto, por isso é muito importante, onde eu estive a ler este discurso, eu senti aquilo que eu sinto, muitos irmãos e irmãs devem também sentir. E então, o verdadeiro Pai diz assim: de modo geral, as pessoas vão à igreja e oram. Por favor, perdoai-me por me arrepender de tal pecado que cometi. No entanto, se orasses assim, eu desonrei o princípio da ética celestial e espezinhei o relacionamento sagrado entre Deus e o ser humano e violei o relacionamento entre o ser humano e todas as coisas da criação. Cometi este grave pecado que violou todas as relações de coração. Por favor, tende misericórdia para um homem tão miserável. Ao arrepender-vos deste modo, podeis ser aceitos por Deus e, posteriormente, tornar-vos vitoriosos para seres reconhecidos pelo Pai Celestial. Tudo será resolvido completamente. O céu definitivamente visita uma pessoa que se arrepende de tal maneira. Por isso, eu faço uma pergunta que vós respondeis para dentro. Todos os dias pensamos que somos pecadores, que temos o pecado original. Não espero resposta. Vós respondeis. Enquanto nós não tivermos este conceito de arrependimento dentro de nós, Satanás quer dizer que tem alguma coisa a dominar em nós. Compreendeis? Por isso é que é tão atual estas palavras que o verdadeiro Pai pronunciou em 1960. Então, o que deveis fazer para vos arrependerdes verdadeiramente? O primeiro passo é que estabeleçais a direção certa na vossa vida e coloqueis o vosso máximo esforço para alcançar os vossos objetivos. Arrependei-vos diariamente na vossa vida de fé. Deus sempre ouvirá os pedidos de tal pessoa. De facto, uma vez que vós e Deus sabem o que deve ser feito agora, 90% da vossa oração
não deve ser de perguntar a Deus acerca de das coisas que quereis fazer. Em vez disso, 90% da vossa oração deve ser arrependimento. Isso é o mesmo que o ensinamento de Jesus. Quando Jesus veio, disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O arrependimento tem um valor tão importante se for feito corretamente. Os vossos objetivos já estão muito elevados. Então, sabeis os dias em que não podeis alcançar os objetivos. Quando ficardes muito aquém de alcançá-los, deveis arrepender-vos nesse dia, dizendo: Deus, sinto muito por não alcançar os objetivos de hoje. Eu realmente queria chegar mais perto de alcançar os objetivos, mas não consegui. Perdoai-me, por favor, assim determinar-vos-eis cumpri-los amanhã. Este deve ser o vosso método de oração. No entanto, podeis precisar de arrepender-vos no dia seguinte. Quando estabeleceis metas elevadas, não podeis alcançá-las facilmente. Assim, cada dia é um dia de arrependimento. Mas é uma coisa linda de se ver. Cada dia é um novo dia e um novo começo. Na vossa jornada de vida, cada dia é um dia de arrependimento. Tal modo de viver é tão maravilhoso. Isso é muito melhor do que os vossos sentimentos de orgulho, como, por exemplo, dizer: eu sou um líder, por isso dou ordens e todas as pessoas à minha volta. Esta vida de arrependimento é muito mais maravilhosa. Deus nunca será tão orgulhoso a ponto de dizer: porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, vós deveis obedecer-me ao que eu digo. Se então Deus não o faz, como podeis ser tão orgulhosos ao ponto de dizer que sois grandes, se estáis a tentar consolar e confortar Deus, cujo coração está cheio de tristeza? Vós nunca alcançastes tal posição para vos orgulhardes de vós próprios. Se vos arrependerdes diariamente, mesmo que não percebais estes pontos, estáis a crescer. Mas, se achais que tendes um padrão muito elevado e sois um exemplar, é claro que já deixastes de crescer mais. Quereis seguir o caminho do arrependimento? Eu quero que vós percebais que mesmo que vos arrependeis ao longo da vossa vida, nunca chegareis a liquidar as vossas dívidas. Compreendeis? Não há. Quando pensamos na história, mesmo as pessoas de religião, como os cristãos, eles deram a sua vida por amor a Jesus. Eles deram tudo, morreram, sacrificaram a sua vida, mas sabeis onde eles morreram, por onde é que foram?
foram para o reino do céu. Era isso. Porquê? Porque no reino do céu não pode haver ninguém solteiro. Segundo, ninguém pode ir para o reino do céu com o pecado original. Mortos. O reino do céu não é dos mortos, é dos vivos, daqueles que têm a vida. Portanto, quem não receber a bênção do perdão do pecado original, mesmo que morra, que dê toda a sua vida, sacrifique tudo, não vai para o reino do céu. Lá embaixo, segunda geração. Percebestes isto? Por isso, nós, os casais que já foram abençoados, todos os dias, sem exceção, devemos agradecer, pedir perdão pelo sofrimento que demos a Deus durante tantos anos. Por isso, eu quero que vós percebais que mesmo que vos arrependestes ao longo da vossa vida, nunca chegareis a liquidar as vossas dívidas. No caminho do arrependimento, cada dia é um novo começo. Se nós não temos objetivos, nós não podemos avançar no nosso crescimento. Por isso é que todos os dias temos de pensar: eu ontem não fiz isto e eu tinha prometido fazer. Hoje, sem falta, vou fazer. Perdoai-me, meu Pai, mas hoje farei. E se vivermos assim todos os dias, naturalmente que nós seremos uns filhos de Deus que estão a confortá-lo e a dar alegria e esperança. Portanto, temos de pensar que a nossa vida é tão preciosa. Nós não vamos viver aqui na Terra para sempre, pois não? Nós pensamos que sim. Eu, quando tinha 15, 16, 17 anos, eu pensei que ia durar muito tempo. A morte está muito longe, nunca mais vem, não é? Não, nunca pensava na morte. Mas é, mas é, ninguém fica cá. Todos nós temos de continuar a viver, mas sem o corpo físico, porque nós não precisamos mais dele. Isto quer dizer que quando eu deixar o meu corpo físico, eu tenho de ser a pessoa qualificada para entrar no reino do céu. Caso contrário, não poderei. Por isso, o reino do céu começa aqui na terra. Eu tenho de começar o reino do céu aqui. No caminho do arrependimento, cada dia é um novo começo. Este caminho é verdadeiramente o vosso próprio caminho da cruz. Nesse caminho, vós só subis, nunca desceis. Jesus foi ao monte sozinho inúmeras vezes para estar longe das pessoas, jejuar, orar com tantas lágrimas. Mesmo para Jesus, cada dia era um novo começo de arrependimento. Porque é que Jesus se arrependia? Estava a fazer pecado. Ele estava a representar a humanidade. E a humanidade é. Ele estava a se arrepender por nós. Portanto, cada dia era um novo começo de arrependimento também para Jesus. Esta é a única maneira certa
de que podeis ter a garantia de crescer e nunca tropeçar. Para isso, precisamos de uma virtude. Qual é? Qual é a virtude? É a virtude da constância. Sem constância, nunca seremos, nunca realizaremos grandes coisas. Por isso, uma das coisas que nós precisamos de arrepender-nos sempre é que nós também não nos apercebemos como somos egoístas. Alguém me sente que é egoísta? Eu acho que ninguém diz que sou egoísta. Sou boa pessoa. Não faço tanta maldade como estas pessoas aí. Oh, não, eu não sou egoísta. Podemos dizer, sim, nós somos egoístas, não porque nós estamos a cometer coisas, é porque este egoísmo já foi a causa de todos os erros e falhas que os nossos antepassados fizeram e que nos transmitiram. Esse egoísmo é uma herança que temos em nós. E nós não podemos ainda dizer com firmeza que somos livres da acusação de Satanás. E por isso, o nosso pai, olhando para nós, é que dizia, nessa altura eram poucas pessoas que tinham sido abençoadas. Maio de 1960. Mas o verdadeiro pai estava a pensar em todos, incluindo nós. Por isso, ele chamava-nos muita atenção. Somos realmente pessoas estúpidas porque nós sentimos-nos que não somos egoístas, mas verdadeiramente somos, e o nosso comportamento e as nossas palavras transmitem esse pecado que está em nós desde Adão e Eva até agora. Por isso, nós temos de pensar em arrepender-nos todos os dias do nosso egoísmo. Nem nos apercebemos. Porquê? Ele está tão entranhado, ele é um conosco, que nós nem nos apercebemos. Ele não está separado, está em nós, é conosco, está conosco. Por isso, o verdadeiro Pai diz: ninguém é mais insensato que a pessoa egoísta que só vive para si própria. Talvez pareça que uma vida egoísta beneficie o indivíduo, mas, em última análise, é uma vida de autodestruição. O indivíduo deve viver para a família para a nação para o mundo e o mundo para Deus. Isto é tirado também da autobiografia do verdadeiro pai, na página 312. E depois, como há bocadinho disse que a constância é uma virtude muito importante, eu gostaria de tirar uma, um extrato também da autobiografia do verdadeiro pai, que diz assim: cada dia decido-me a percorrer o meu caminho com determinação renovada para alcançar a meta que eu me propus alcançar, a meta da paz mundial. Portanto, podemos pensar, o nosso Pai, todos os dias, até morrer, renovava a sua determinação. A minha oração, diz ele, é para que todas as pessoas na Terra renasçam
como cidadãos globais que amem a paz, transcendendo as barreiras de religião, ideologia e raça. Mesmo passagem está no livro da autobiografia do verdadeiro pai, na página 318. Por isso, queremos, pois, realmente seguir estas diretivas do verdadeiro pai. Lembremos-nos que o arrependimento é muito importante e não pensemos que os dias vão passando e nós não temos consciência. Mas temos de ter essa consciência. O verdadeiro Pai nos mostra. Ele era o exemplo de verdadeiro Filho de Deus. Ele é um modelo para todos nós. Por isso, por favor, sigamos estas diretivas do verdadeiro Pai e, desse modo, todos nós iremos todos os dias crescer, subir e não descemos. Subimos sempre. E vos queria deixar esta mensagem e agora irei concluir com a oração de agradecimento a Deus. Queridos pais celestiais, amados verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade, estamos muito gratos por estas palavras preciosas que nos destes através do verdadeiro Pai. Estas palavras sabemos que não são as palavras dele próprio, são as vossas palavras, as palavras do céu. Por isso, estamos muito gratos. E queremos sempre, todos os dias, com muita devoção, fazermos o nosso Undoké, são as palavras imutáveis, vossas, que destes a nós através do verdadeiro Pai, dos verdadeiros pais. Gratos por tudo, pedimos a vossa luz, a vossa guia, e nós queremos fazer com que nós possamos ser mais fortes do que o nosso egoísmo que está camuflado em nós. Queremos ser mais generosos, dar-vos todos os dias esperança de que o dia da verdadeira libertação está mais próximo. E queremos pensar na nossa união com a verdadeira Mãe, queremos unir-nos com ela e queremos que este começo do mês de maio possa realmente ser muito auspicioso para vós, pais celestiais, e a humanidade, e que nós queremos unir-nos com ela e podermos realmente realizar o objetivo da visão 2027. Muito gratos por tudo, que a vossa bênção, proteção nos acompanhe todos os dias desta nova semana, e tudo isto vos peço no nome de todos os meus irmãos e irmãs aqui presentes e no nome da minha família, Liberto e Voltrau de Silva, família central abençoada. Aju. Molto bene. Mi colpivo tre palavre del Signor Liberto. Tutti noi siamo peccatori, ok? Teniamo arrepentimiento e poi egoismo. Queste palavre che sono lì. Mi colpivo verdadeiro dentro di me. Eu quero perguntar uma coisa a você. Você está fazendo a condição que a verdadeira mãe deu de fazer? Sim? Muito bem. Tutti? Tutti. Molto bene. È molto importante collegare le parole che il signor Liberto dice oggi.
perché la prima cosa è l'arrepentimento che non dobbiamo fare. E poi, sull'arrepentimento, potremo andare in frente per la nostra strada. Questo è molto importante. Però prima da cosa è l'arrepentimento. Questo è importante. E per me, posso dire una cosa, per me questo, in questi giorni io sto orando proprio per il mio arrepentimento verso le persone che ferì, le persone che non fui tanto buono. E questa è, penso che è la chiave per tutti noi, è l'arrepentimento, perché niente è chi perfetto. Però qualche volta noi giustifichiamo, ah, sono perfetto, e giustifichiamo, ah, sono perfetto, però voi in frente fate quella cosa che non sono perfette. E non è giustificazione. E penso che non è sì. È il verdadero arrepentimento quando non mudiamo. Perché? Perché agora la verdadera mai dà questa grazia speciale a tutti noi. Ma quando si concretizza questa grazia speciale? Quando? E se viu quando si concretizza? Si concretizza quando verdaderamente mai va no templo e ora per tutti noi, per tutta l'umanità. Agora noi ereditiamo questa grazia speciale alla verdaderamente. O ora sono no templo in Corea. No templo, quando ela sarà lì che ora per noi. Quello sarà il verdadero arrepentimiento che noi veramente ereditiamo da verdaderamente. Un nuovo inizio. Tante volte nuovo inizio, nuovo inizio. No, allora noi dobbiamo mudare dentro di noi, totalmente, totalmente. E oggi, signor Liberto, mi lembrò tutto questo, perché io so, in questa condizione sto orando per questa cosa. Questa è la mia esperienza, non so la vostra, però questa è la mia. Ok, molto obrigado. Agora teniamo l'offertorio. Eh, sta notizia, un offertorio a canzone. Qualche giusto? Boa semana. Boa semana.